O nosso boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, nosso Pai, nosso Criador, razão de existirmos, razão de estarmos aqui na noite de hoje. Que Jesus, o amigo de todos os momentos, também nos envolva na sua paz, na sua mansidão, que possamos sintonizar com o ambiente da casa, com esses fluidos, com essas energias, de tal forma que recebamos de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a nossa fé. Nos foi proposto o tema da noite a respeito da parábola de bodas ou de núpcias, que está em Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. E Jesus, então, ele usava de contos para poder ensinar, porque ele, como educador, sabia que ficava mais fácil passar as lições e que elas fossem arquivadas e até sobrevivessem ao tempo, como chegaram até nós até hoje, sendo em contos, em pequenas histórias que ele ia usando, baseadas ali no povo, nos hábitos do povo, nas ideias que haviam, nas situações, nos personagens que haviam ali, como o pescador e tantos outros. Então Jesus ia criando ali aqueles contos a fim de ensinar. Então diz ele: o reino dos céus se assemelha a um rei que, desejando festejar as bodas ou núpcias do seu filho, envia os servos e manda chamar os convidados. Chegando lá, os servos chamam os convidados, mas eles não dão atenção, desprezam ali o convite. E então voltam os servos e falam com o rei. Mas o rei, apesar de tudo, envia outros servos e manda dizer a eles: o banquete já está pronto. Eu matei os meus bois mais cevados, os mais gordos. O banquete está tudo pronto. Só falta os convidados. Mas eles, novamente, alguns não dão atenção e voltam para suas casas. Outros tomam dos servos, fazem muitos ultrajes a eles e acabam matando aqueles servos. O rei, ao saber disso, é tomado de irritação. Então ele pega seus exércitos e manda que vá lá e extermine aquelas pessoas. Depois disso, ele manda outros servos e diz: vão às encruzilhadas e convidem a todos que encontrarem. Então eles vão convidando bons e maus, todos que eles encontram. O salão das bodas, então, fica repleto. Mas o rei, entrando no salão, percebe que um homem que está lá sentado não está com a túnica nupcial, não está com a veste adequada. E diz: como é que você entrou aqui se você não tem a veste nupcial? E o homem fica em silêncio. Então o rei diz aos seus soldados: toma esse homem, ata-lhe as mãos e lança-o nas trevas externas, porque aí vai haver pranto e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então nós temos aí muitas lições que Jesus vai colocando nesse conto, nessa parábola. Antes ele fala do reino dos céus. O reino dos céus se assemelha a um rei que quer festejar as bodas do filho. Ele faz uma analogia entre a nossa adesão a Deus, as coisas de Deus, e um casamento, porque não deixa de ser uma espécie de casamento entre nós e Deus quando nós nos realmente assumimos as coisas de Deus e passamos a participar dessas coisas, quando nós nos modificamos e passamos a seguir essas leis divinas. Então ele diz que enviou os servos convidam e as pessoas não atendem ao convite, ao primeiro chamado. E Allan Kardec nos explica que nessa analogia, nessa comparação, aqueles que são convidados inicialmente são os hebreus.
Porque os hebreus, de todos os povos que haviam ali, eles já tinham a crença no Deus único, o monoteísmo. Os outros povos, todos tinham muitos deuses politeístas, pagãos, eles tinham muitos deuses. E o povo hebreu é aquele que tinha melhor condição de receber a mensagem, porque já tinha a crença no Deus único desde, vamos dizer assim, de Abraão, quando Abraão foi chamado, mas com a revelação de Moisés, eles tinham as condições, eles tiveram muitos profetas, os hebreus. O que acontece com eles é que eles nem sempre davam atenção a tudo que se dizia, e eles viviam numa busca de uma hegemonia, de ter uma supremacia sobre os outros povos. Apesar de ter conhecido os 10 mandamentos e ter tido outros profetas, eles não seguiam rigorosamente o que eles estavam. Eles não faziam uma mudança, eles viviam de hábitos externos. Então nós vamos encontrar no Velho Testamento, ou mesmo depois no Novo, quando eles falam, eu sou aquele que jejua, eu sou aquele que faz as ofertas ao templo. Falavam isso, como se isso fosse suficiente para você conquistar esse reino de Deus, o reino dos céus. Simplesmente cumprir com obrigações religiosas, sendo que o sentimento não tinha nada a ver com isso. Não havia uma transformação, não havia uma mudança. Não se tornavam mais humildes, nem mais gentis, nem mais fraternos com seus irmãos. Então isso não representava, na verdade, uma mudança. Mas então, eles são os chamados iniciais, os hebreus. E quando ele fala que depois ele manda os servos novamente e eles tomam os servos e matam os servos, nós lembramos que Jesus veio até eles e, por não ser aceito, porque eles aguardavam um líder que fosse guerrear. Falamos da supremacia que eles desejavam. Eles aguardavam alguém que viesse liderar para vencer os outros povos, vencer os romanos. Eles estavam sob o jugo romano, estavam submetidos à escravidão dos romanos naquela época. E eles não aceitavam isso. Tinham muita revolta, lógico, por estar subjugados aos romanos. Então eles aguardavam das profecias que viesse alguém, um líder, que guerreasse e que os libertasse, então, do povo romano. Mas isso não aconteceu. Jesus veio e a mensagem de Jesus falava de perdão, falava de indulgência, falava de amor ao próximo. E eles não aceitaram Jesus. E começa então todo um trabalho para poder aprisionar Jesus e depois livrar-se dele quando Jesus é crucificado diante daqueles 2 homens lá, os 2 ladrões, e Jesus é crucificado entre eles. Então, esses servos que são sacrificados representam justamente essa vinda de Jesus e eles não aceitando novamente e crucificando Jesus. Não aceitaram novamente o convite de Deus para mudança. Porque Jesus veio trazer, ele mesmo diz, o Evangelho quer dizer boas notícias, boas novas. Jesus diz, eu lhes trago boas novas, boas notícias, Jesus veio trazer. Que era dessa renovação, dessa mudança. Falava do reino dos céus, falava do reino de Deus sempre, Jesus. O reino dos céus se assemelha e ele ia ensinando. Mas eles não aceitam. Por conta do seu orgulho. O orgulho do povo, o orgulho de raça que eles tinham. E nós sabemos quando Jesus diz ali que depois os exércitos vão lá e matam aquelas pessoas e queimam a cidade, na realidade Jesus está prevendo o que ia acontecer com eles. Porque depois no ano 70, a cidade realmente é destruída, o templo é destruído no ano 70. Jesus tinha uma presciência das coisas. Alguns profetas do povo hebreu também os tinham em menor grau, alguns tinham. Não que o profeta tenha, como diz Allan Kardec, tenha que ter presciência, tem que adivinhar as coisas. Mas como alguns profetas os tinham, então, na cabeça daquele povo, o profeta é aquele que também adivinhava, que falava das coisas que iam acontecer. No caso de Jesus, ele tinha realmente essa condição,
Allan Kardec vai falar no livro A Gênese de Allan Kardec, explicar como é que se dá essa presciência, como é que se dá essa visão das coisas que vão acontecer. Ele explica no livro A Gênese. Então Jesus tinha esse grau, essa capacidade de pensar. Então ele estava colocando ali naquele conto, explicando o que ia acontecer mais adiante, que a cidade ia ser destruída e que o templo também ia ser derrubado. Ele sabia disso, Jesus já sabia. Por conta das necessidades ali também que eles tinham, das suas expiações, das suas dificuldades, isso aconteceu com eles. Então ele diz de Jesus ainda, vai, falando do rei, vão lá e convidem a todos que encontrarem. E eles vão lá e convidam bons e maus. E todos vão e repletam o salão. Mas um homem está sem a túnica nupcial, e então o rei manda expulsá-lo dali. E diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Quando ele diz que são convidados bons e maus, ele está falando que todos, então, passam a ser convidados, todos os povos, na verdade. Que há oportunidade para todos, na verdade. Porque, depois de Jesus, os apóstolos continuam a missão do Cristo, mas de forma mais tímida. Até que chega Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso é chamado apóstolo dos gentios, porque ele é aquele que foi convidar os chamados gentios, aqueles que não faziam parte das crenças do judaísmo, do Deus único, que tinham seus diversos deuses, que viviam de outra forma. Então, Paulo tinha uma condição intelectual e uma fibra que lhe permitia ir a todos esses povos e levar a mensagem. Porque Jesus diz antes aos apóstolos, quando ele os envia a pregar, ele diz: não entrem na cidade dos samaritanos, nem vão aos gentios. E alguém pode pensar que Jesus estava desprezando essas pessoas. Ele não estava desprezando. Mas é que os apóstolos não estavam prontos para esse tipo de missão. Eles estavam prontos para falar àqueles que já tinham a crença no Deus único, que já tinham as crenças do judaísmo. As ovelhas desgarradas de Israel são esses. Então, eles tinham a condição de falar a estes. Paulo, por sua vez, o doutor da lei, que tinha amplo conhecimento, que se torna de uma fé inabalável depois, e tinha uma condição intelectual, ele mesmo vai dizer, em uma das suas falas, no Ato dos Apóstolos, que ele se fez fraco para os fracos, fortes para os fortes, e assim ele foi para todos. Porque Paulo ele se adaptava às situações para poder falar. Ele conhecia ali sobre a cultura do povo, sobre as situações, então ele ia se adaptando, ia falando, ia introduzindo a mensagem para falar de Jesus, depois para falar do Salvador, para falar do Cristo. Então ele tinha uma condição, então ele vai aos gentios, vai a todos esses povos para pregar, porque ele tinha essa condição. Então por isso, Jesus ali antecipa dizendo, todos vão ser convidados. Então ele são convidados todos os povos. Todos têm a oportunidade de mudar. Aqueles que já estão no caminho, aqueles que não estão, todos estão sendo chamados. Mas aí ele fala de um que não tem a veste. O que é a veste nupcial? É que ele não estava despojado dos seus maus sentimentos, das suas coisas. Ele estava apenas participando ali, sem realmente estar com a intenção de mudança, com a intenção de renovação. Ele está apenas ali usufruindo. Como houve em todos os tempos, nós vimos nas religiões, pessoas que se utilizavam das religiões para poder usufruir de benefícios, para conquistar coisas, para ter poder de mando, poder de comando, para submeter os outros. Todos nós sabemos disso que aconteceu com o cristianismo. Muitas pessoas tendo ali, se aliando, mesmo quando a religião se alia ao Estado, o que aconteceu, e as pessoas então vão se utilizando dos títulos religiosos para poder usurpar, para poder dominar, para poder reinar sobre as pessoas. Esses não apresentam a veste nupcial porque eles estão apenas usando da imagem externa da religião para poder ter o seu poder que passa. Porque todos aqueles que nós vemos na história fazendo isso, todos já
deixaram a Terra, já desencarnaram, todos não têm mais o seu poder, e muitos deles reencarnando em situações muito difíceis depois, para poder resgatar seus débitos, quando deviam utilizar bem a mensagem do bem, para elevar os seus irmãos, estavam usando para poder dominá-los. E isso cria um problema de consciência muito grave em cada espírito, que faz com que quando desencarna, sofra muito, e depois retorne para poder resgatar essas situações, em situações de muita dificuldade. Porque é sagrada a questão dos ensinamentos do Cristo, da religião, do bem, as coisas de Deus. Nós não podemos nem menosprezar e nem utilizar de forma inadequada. Temos que manter os objetivos do bem. Então, aqueles que não têm a veste, Jesus vai dizer, muitos chamados e poucos escolhidos, é que todos nós estamos sendo convidados. No nosso caso, nós tivemos um outro convite ainda. Em 1857, Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, que está com 166 anos de publicação. Então, no século XIX, vem um novo convite. Aí vem dos imortais, aí de retornando, os nossos irmãos desencarnados vêm e começam a convidar a humanidade de novo à renovação, à mudança novamente. E vem através dessa doutrina que tem seus princípios embasados na imortalidade da alma, na reencarnação, na lei de causa e efeito, nos princípios éticos de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Então vem nos chamar para que nós reflitamos, para que a humanidade reflita no século XIX. Quase 2000 anos depois de Jesus, vem a mensagem novamente. Antes vem Moisés, mais ou menos 1300 anos depois vem Jesus. E depois, 1800 anos, vem a doutrina nos chamar novamente. Fazer o convite, é novamente o convite das bodas para todos nós, novamente se repete. Só que aí falando numa linguagem mais direta para todos nós, sem imagens, explicando para nós, levantando o véu, como diz Allan Kardec, das coisas do mundo invisível, do mundo espiritual, para que nós entendamos. Resgata Jesus, o ensinamento de Jesus explica, não, Jesus quis dizer isso. Foi isso que Jesus pensou. É isso que Jesus quis dizer. E Allan Kardec, para mostrar que é uma doutrina que tem ligação com o Cristo, ele edita, publica o livro, o Evangelho, segundo o Espiritismo, e lá ele extrai somente a essência do ensinamento moral do Cristo. Não fica discutindo outras situações menos importantes, ele quer a essência do que o Cristo disse para que isso possa nos tocar. E essa essência se resume na lei de amor que ele trabalha no Evangelho, a lei do amor, lembrando quando Jesus disse que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele resgata esse ensinamento de Jesus, toda essa luminosidade do Cristo e traz novamente, nos mostrando que Jesus continua conosco, apesar dos séculos, apesar dos milênios, Jesus continua conosco. E nós então estamos sendo convidados a vestir a túnica nupcial, ou seja, a fazer as mudanças que nós sabemos que devemos fazer. Todos nós temos as nossas inclinações, temos as nossas tendências. Quando a gente reencarna, alguns dizem, mas é melhor se eu lembrasse o que eu fiz, porque ia ser mais fácil de fazer a correção se eu lembrasse. Mas quando Deus faz que alguma coisa permaneça imprecisa, diz Allan Kardec, é porque assim deve ser. Se Deus é mais sábio que todos nós, e Ele fez que haja um esquecimento, porque tem um motivo. Tem um motivo acima de tudo. Nós não sabemos mais do que Deus. Nós tentamos ensinar a Deus as coisas, dizemos, mas se eu fosse Deus, eu ia fazer desse jeito. Se eu fosse Deus, eu ia fazer... Nós, na nossa limitação, na nossa pequenez, a gente quer saber mais que o Criador de tudo. Então, se nós pudéssemos mexer nas leis do universo, cada um de nós, o universo já teria acabado. Porque cada um ia mexer do seu jeito, um ia puxar aqui, outro ia mexer na lei da gravidade, outro ia mexer naquela lei. O universo já tinha acabado algumas vezes, se nós pudéssemos mexer
nas leis divinas. Mas nós não sabemos. Deus sabe mais do que nós. Então, se ele fez, diz Allan Kardec, que seja impreciso, é porque tem um motivo. E Allan Kardec aí explica desse esquecimento, da necessidade de esquecer, para que nós possamos recomeçar. Se nós não esquecêssemos, cada um de nós ia continuar, talvez, no mesmo caminho negativo. Se não esquecêssemos, ia conviver com pessoas que nós prejudicamos, e a gente ia se rebelar com isso, ou que alguém que nos prejudicou. Então não ia haver meios de renovação. Mas o esquecimento, o véu do esquecimento, faz com que nós possamos recomeçar. Aí passamos pela infância, e os Espíritos dizem que a infância é uma necessidade, porque nós passamos e ali nós somos mais acessíveis à influência daqueles que têm a função de nos educar. É nessa fase que nós somos mais suscetíveis de receber a educação do bem, que vem dos nossos pais ou daqueles que estão responsáveis por nós. Daí é um grande papel, uma grande missão dos pais, das mães, quando recebem um ser na sua casa, como filho. Então, nós precisamos, mesmo não lembrando, nós temos as nossas tendências instintivas, temos algumas intuições, temos a voz da consciência que são as boas resoluções que nós tomamos antes da reencarnação. Antes de reencarnar, nós tomamos algumas decisões. E elas ficam lá no nosso inconsciente. Nos momentos precisos da nossa vida, algumas delas vêm à tona para que nós façamos o que devemos fazer. Mas há outras vozes que são dos nossos anjos da guarda, dos nossos guias, que vêm também nos intuir, vêm passar alguma ideia para que cada um se modifique, se transforme. Então é preciso, é mais do que urgente, que nós, a partir do conhecimento que nós já temos, desse novo convite às bodas, às núpcias que Jesus nos faz por meio do Espiritismo, que cada um decida vestir a veste nupcial. Comecemos a mudar. A página da noite falou de coisas mínimas. Se não sois capaz de fazer nem coisas mínimas, por que estás preocupadas com as outras coisas? Ele está falando justamente que muitos de nós estamos desejando, alguma grande missão na Terra, fazer grandes coisas, fundar um orfanato, fazer tanta coisa, mas nós não fazemos nem as mínimas, nem as pequenas coisas nós fazemos, que é na convivência do lar, frente a frente com as pessoas que estão conosco, na sociedade, quando nós somos convocados ao nosso dever na sociedade, às vezes não cumprimos. Então, nem as coisas mínimas nós fazemos. E muitas vezes estamos preocupados com uma grande missão, com um grande chamamento que venha, que chegue para nós, para fazer alguma coisa que nós não temos ainda a capacidade. Allan Kardec diz que Deus não se engana quanto aos seus generais, aqueles que ele manda para o comando, ele não se engana. Ele sabe quem pode, tem condição de fazer aquela ou aquela outra missão de maior vulto. Mas nós, dentro do papel que nos cabe na vida, e cada um de nós tem um papel na vida, nem de nós nos enganemos, todos nós somos importantes porque somos filhos de Deus. Todos nós. E Deus ama a todos nós da mesma forma. Aos mais evoluídos, menos evoluídos, mas Deus ama a todos da mesma forma. É por isso que nós temos oportunidade, é por isso que renascemos. E Deus só quer o nosso bem. Não há nenhuma hipótese de Deus desejar o nosso mal. Deus só quer o nosso bem. Mas basta que nós também desejemos o nosso bem. Porque Deus deseja o nosso bem, mas nós nem sempre trabalhamos pelo nosso bem. Nós trabalhamos contra nós mesmos. Quando agasalhamos pensamentos negativos, quando há o desejo de vingança contra alguém, quando, ao invés de deixar alguma coisa de lado, nós afrontamos e brigamos e criamos confusões e perturbamos, estamos trabalhando contra nós. Então, Deus deseja o nosso bem, que nós façamos esse casamento com Ele e possamos seguir adiante buscando a nossa evolução. Mas nós, como filhos, precisamos decidir, como os convidados,
mas de uma forma adequada. Aceitar o convite e trabalhar para ir tecendo essa túnica ao longo da nossa vida, ao longo das reencarnações, para que quando chegarmos no mundo espiritual nós possamos nos apresentar de uma forma mais adequada diante de Deus, diante do nosso anjo da guarda, daqueles que são responsáveis pela nossa atual reencarnação e que vão estar nos aguardando. Então que nós possamos voltar ao Evangelho, reler Jesus tantas vezes, quando seja preciso e nós precisamos, e aprender com a vida de Jesus e com a fala de Jesus. Porque ali só há ensinamentos de luz, só há coisas boas. Nós perdemos muito tempo com coisas que não importam. Que possamos dar um pouco de tempo, como diz no Evangelho, um Espírito fala, eu desejo que vocês deem mais tempo às leituras evangélicas, para que nós possamos refletir, pensar, mudar. Nós agradecemos à casa pelo convite, aos meus irmãos, a todos pela atenção. Que Deus e que Jesus abençoe a todos nós. Uma boa noite para todos.